Boa tarde a todos! Hoje iremos falar sobre planos de secção, que são importantes para compreender a relação anatômica de uma parte com a outra. Existem, basicamente, 3 planos de secção. Nós temos o plano de secção sagital, que está relacionado de vermelho, sendo que o plano de secção sagital existe o mediano e o paramediano. O plano de secção sagital mediano, ele passa na linha mediana do corpo. E com isso, ele irá dividir o corpo em direito e esquerdo, partes iguais. Enquanto que o plano de secção sagital paramediano, como o próprio nome já diz, ele é paralelo ao mediano. Então, ele também divide o corpo em direito e esquerdo, mas não em partes iguais. E eles estão representados pela lâmina vermelha. A lâmina amarela, ela representa o plano de secção horizontal, ou também chamado de transversal, que divide o corpo em partes superior e inferior. E temos ainda, aqui representado pela lâmina cinza, o plano de secção coronal, que separa o corpo em 2 partes, anterior e posterior. Com base nessas informações, nós temos aqui a primeira questão, a questão 31 do PSE 2018, aqui da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Com a finalidade de evitar ambiguidades, as descrições anatômicas utilizam a posição anatômica como referência. Considerando essa padronização, o corpo humano pode ser delimitado por planos tangentes à sua superfície, os planos de delimitação, e por planos imaginários que passam através do corpo, os planos de corte ou planos de secção. Fundamentados nessas informações, podemos afirmar que uma secção sagital, letra A, divide o corpo ou segmento deles nas partes anterior e posterior, divide o corpo ou segmentos deste nas metades superior e inferior, divide o corpo ou segmentos deste nas metades direita e esquerda, equivale ao eixo transversal do corpo, delimita o plano ventral do corpo. Vou dar 10 segundinhos para que vocês possam refletir e optar por uma alternativa. Então, neste caso, a alternativa correta vai ser a letra C. Então, onde estão os erros nas outras questões? A letra A, anterior e posterior. A letra B, superior e inferior. Nós já sabemos que é direito e esquerdo. Equivale ao eixo transversal do corpo, não tem nada a ver com isso. Poderia ser aí o plano de secção transversal. Delimita o plano ventral do corpo. Então também o plano de secção não delimita, Quem delimita são os planos de delimitação. Temos mais 2 questões muito parecidas. A 41 do PSE 2014 e a 44 do PSE 2013. Em relação aos planos que passam pelo corpo humano, é correto afirmar que, letra A, o plano coronal divide o corpo humano em ventral e inferior. O plano coronal divide o corpo humano em superior e inferior. O plano transversal divide o corpo em superior e inferior. O plano mediano divide o corpo humano em metade anterior e posterior.
E o plano sagital divide o corpo humano em metade direita, esquerda e dorsal. A alternativa correta, a letra C. Vamos então identificar os erros nas demais alternativas. Então, o plano coronal, anterior e posterior. O plano coronal, novamente, anterior e posterior. O plano mediano, direito e esquerdo. O plano sagital, direito e esquerdo. E não tem essa palavrinha dorsal aqui. A questão 44, em relação aos planos que passam pelo corpo humano, assinale a alternativa correta. O plano horizontal divide o corpo humano em ventral e dorsal. O plano coronal divide o corpo humano em superior e inferior. O plano mediano divide o corpo humano em metade anterior e posterior. O plano sagital divide o corpo humano em metade direita, esquerda e dorsal. O plano coronal divide o corpo humano em ventral e dorsal. A alternativa correta, a letra E. Vamos encontrar os erros. Letra A, ventral e dorsal, seria o coronal. Superior e inferior, o transversal. O mediano, direito e esquerdo. O sagital, direito e esquerdo. E não tem a palavrinha dorsal aqui, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, foi ensinado planos e eixo, planos de secção. E discutimos ele em 3 questões. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, ative o sininho e dê um like. E divulguem a página para os demais amigos. Muito obrigado, pessoal!